Estamos vivendo aí um tempo aqui em Salvador de muita chuva, né? Um tempo chuvoso, desde quarta-feira, né? Muita chuva sobre a cidade baiana, capital baiana, não só aqui, mas também na Bahia, né? A chuva tem sido intensa, mas graças a Deus que nós estamos aqui reunidos, juntos, em gratidão, em louvor, prostrados diante do Senhor, que é digno de toda glória, de toda honra. Amém, irmãos? Bom estarmos juntos. E agora vamos meditar na palavra, amém? Vamos refletir na palavra do Senhor. Vamos abrir Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Vamos ler a partir do versículo 36. Mateus capítulo 26, vamos ler a partir do versículo 36. Glória a Deus. Amém? Mateus 26, 36. Para a primeira leitura, nós vamos ler até o versículo 41. Para a primeira leitura, tá bom? Ou melhor, a leitura de início da mensagem. Diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Que o Senhor nos dê graça, nos ajude na ministração da palavra, iluminando a nossa mente. Eu para ministrar, vocês para entenderem, e juntos para absorvermos a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui será ou é a sequência do que nós vimos na semana passada, e hoje vamos concluir o capítulo 26 de Mateus, que inicia a sessão onde Jesus consuma todas as coisas. Do capítulo 26 até o capítulo 28, nós temos a consumação e a comissão, ou comissionamento dos discípulos. Então, a primeira parte é a consumação. E na semana passada, nós vimos Jesus com seus discípulos na ceia, celebrando a ceia, falando e focando na ceia.
Hoje o foco está no Getsêmani. Na ceia nós vimos que a ceia simboliza a Páscoa, ou a Páscoa simboliza a ceia, na verdade. E na Páscoa, os israelitas, eles tiveram duas respostas. A resposta da proteção, que é o livramento, e a resposta da libertação. A proteção, ou livramento, da destruição, porque quando os israelitas estavam para sair do Egito, veio a última praga, que era a morte de todos os primogênitos. E o Senhor fez aliança com o povo. Vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da destruição vier e ver o sangue na porta, ele passará por cima. Essa palavra, passar por cima, significa Páscoa. A palavra hebraica Páscoa significa passar por cima. Então, livramento da destruição, livramento da morte, livramento da execução. E a segunda resposta foi a libertação. Pois o Senhor disse: quando vocês terminarem de comer da Páscoa, estejam preparados, cajado na mão, sandálias nos pés, porque vocês vão partir. A libertação da escravidão, da prisão que eles estavam no Egito, sofrendo no Egito. Então a ceia simboliza isso, é o que Jesus disse: a Páscoa está chegando e nós vamos celebrar a ceia. Jesus, ele trouxe essas duas bênçãos também. Ele trouxe a proteção, que é o livramento, e a libertação para aqueles que creem. Aqueles que creem. A proteção, como lá houve a destruição e o Senhor livrou aqueles que tinham sangue, da mesma forma, aqueles que têm o sangue de Jesus, eles serão livres da destruição, livres da ira de Deus, livres da condenação eterna, da destruição plena, pois Deus virá e destruirá todas as coisas perversas e más. O juízo de Deus virá sobre a terra. E quem tiver o sangue, aleluia, quem tiver o sangue vai escapar da ira do Deus eterno. Amém, irmãos? Glória a Deus, que bênção, né? E a segunda é a libertação. O Senhor Jesus veio com o seu sacrifício, veio trazer a libertação da pior prisão que existe. Você sabe que tem uma prisão aqui, acho que ela foi desativada, mas na história, uma prisão bem famosa que entrar lá era impossível sair. Sabe qual é o nome dessa prisão? Alcatraz. Tem até um filme muito bom, por sinal, que eles conseguiram, só que retrata, se não me engano, são duas pessoas que conseguiram escapar de lá, fugir só. Mas era a pior prisão, era numa ilha. E, meu irmão, lá o negócio era brabo, viu? Alcatraz. Tem um filme, se você vale a pena assistir. E é uma prisão terrível, mas alguém conseguiu escapar de lá, viu? Escapou. E o filme retrata isso. Mas é uma prisão terrível. Se alguém imagina esta prisão e mostra na história que uma pessoa conseguiu escapar, mas existe uma prisão que não tem escapatória. É impossível escapar dela, não tem como, pelos recursos humanos, recursos naturais, pela própria força. É impossível. Essa é a prisão do pecado.
Essa é uma prisão que o ser humano não consegue se livrar só, e a prisão de Satanás. Como o povo no Egito não tinha capacidade de sair do Egito pela sua própria força, ou seja, vamos reunir todos os israelitas aqui, vamos sair do Egito. Ele não tinha condições, porque o faraó, ele era terrível, seu exército era terrível também, o maior exército que havia naquela época. Então eles não conseguiam sair do Egito. Mas o Cordeiro veio simbolizando esta segunda bênção, que é a libertação da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Satanás tem aprisionado toda a humanidade desde o Éden, quando houve a separação e a desobediência. E a única forma de ser livre dessa masmorra é através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue de Jesus. Somente Jesus Cristo. Somente Ele, mais ninguém. Pois somente Ele esmagou a cabeça da serpente. Ninguém mais fez isso. Ninguém. Então a Páscoa revela isso. E Jesus está mostrando a Páscoa que simboliza a ceia. Ele faz a ceia, mostrando para os discípulos o que vai acontecer. O que vai acontecer. A obra gloriosa. Quando ele fez a ceia ali, o pão deu graças, partiu, o sangue, ele disse, esse é o pão que é meu corpo. Esse é o sangue, esse é o vinho que é o meu sangue. Então, mostrando o sacrifício do Cordeiro. Aleluia. Aí vem agora essa parte da consumação de todas as coisas, a parte do Getsemane. O Getsemane, a palavra Getsemane significa lugar de prensar. Lugar de prensar. Prensar azeitona para sair o azeite. Então a prensa é um processo bem difícil de esmagar até sair todo o sumo ali da azeitona. Então Jesus foi ao Getsemane com os seus discípulos depois da ceia, justamente para simbolizar como ele iria ser esmagado, ser prensado. E essa ação de esmagar, ela vai fazendo com que saia todo o sumo da azeitona. Assim Jesus, ele mostrou isso no seu próprio corpo, indo ao Getsemane. E no Getsemane temos aqui algumas situações muito importantes que nós precisamos atentar nessa noite. Um despertamento para nós. Também mostrando, queridos irmãos, que a consumação quer dizer obra realizada, obra concluída. Essa é uma grande bênção para nós hoje, pois a consumação já foi cumprida, já foi executada, já foi realizada por Jesus Cristo de Nazaré. Então nós estamos vendo aqui os pontos importantes dessa consumação no Getsemane, no episódio do Getsemane, que vai nos trazer grandes lições, ok? Como nós lemos do versículo 36 ao 41, mas até o 46, nos mostra o desafio da oração. O desafio da oração. Versículo 36 até o 46. O desafio da oração. Nós lemos, irmãos, que o Senhor Jesus, indo para o Getsemane, chamou os discípulos para orar. E mais ainda, em particular, ele trouxe 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para ir mais adiante com ele para a oração.
Deixando esses três em um local, ele foi mais além para a oração. Então nós vemos o desafio da oração, desafio que é a oração. Jesus estava em um momento muito crítico. A Bíblia diz aqui, como nós lemos, que ele estava com angústia profunda. A minha alma está angustiada até a morte. Imagine como a alma... Hoje, pessoas com esse nível de angústia, talvez não. A realidade é que não conseguem mais viver. Né? Não conseguem mais viver. Mas Jesus mostra, ele estava nessa angústia tão profunda da morte, e que ele nos ensina o recurso extraordinário que é a oração. Oração. Chamou os seus discípulos e mais 3 especificamente para colocar-se em oração. E aqui nós vemos a importância de termos companheiros de oração, guerreiros de oração, homens e mulheres que queiram estar juntos em oração. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, quando veem alguém em dificuldade, em angústia, infelizmente, ao invés de estar em oração, clamar junto, infelizmente, acabam fazendo fofoca, a língua coça, para repassar a situação que a pessoa está passando ou enfrentando. Jesus, nesse momento intenso, Jesus é Deus, mas Jesus também estava numa condição humana, sujeito a todas as fraquezas. E o Jesus eterno, ele precisou de companheiros de oração, pessoas que estivessem com ele na torre de vigia. Irmãos, isso aqui mostra a importância do que é a oração, fundamento extraordinário que é a oração. Eles estavam ali, Jesus os chamou. Nós precisamos, irmãos, ser essas pessoas de oração. Precisamos ser aqueles que oram juntos, que carregam as cargas uns dos outros, que choram juntos, que intercedem, que clamam a Deus, que não deixa o soldado ferido morrer no campo de batalha. Existe uma batalha espiritual. Jesus estava em uma batalha intensa espiritualmente. Satanás, as trevas estavam ali com todo poderio para impedir Jesus de cumprir o seu plano, o plano glorioso de Deus. Era uma batalha intensa, uma batalha que a alma sentiu profundamente. A Bíblia diz que era tão intensa a agonia do Senhor, que o seu suor era sangue. Imagine a intensidade. Era terrível, queridos irmãos, o que a alma estava expressando. E nesse momento intenso de dor e de dificuldade, é preciso ter os companheiros de oração. Você não sabe como isso é fundamental, a oração. Ter os parceiros da oração, não aqueles que apontam, que criticam, que passam, ou que fofocam, que falam da vida dos outros. Ah, eu vi que fulano está passando e transmite para outra pessoa. Não! Mas aqueles que estão dispostos a colocar o joelho no chão e clamar a Deus por socorro, por restauração, pela cura, pela libertação, pelo livramento, pela paz, pela ação gloriosa do Espírito Santo, aqueles que se colocam em oração. Por isso é o desafio da oração.
Senhor Jesus chamou os seus discípulos para estarem com ele em oração. A Bíblia fala claramente a respeito desse ponto importante. Em Atos capítulo 3, versículo 1, está escrito que Pedro e João foram ao templo na hora 3 horas da tarde. Eles foram ao templo juntos, foram orar, foram clamar, foram buscar a Deus, aleluia. Quando nós nos reunimos, o que é que nós falamos, né? É fofoca, é Facebook, é Instagram, é isso, aquilo, mais. Precisamos restaurar os encontros de oração, de clamor, e suplicar a Deus, aleluia. Pedro e João foram ao templo orar, e Deus deu a eles grande resposta, aleluia. Em Atos capítulo 5, quando Pedro e João, que foram presos pela resposta que receberam, por estarem indo à oração, salvação aconteceu, eles foram presos. Atos capítulo 5, foram interrogados, não fale mais desse nome, não tem como, impossível isso acontecer. E eles foram questionados, foram oprimidos e tal, permaneceram firmes na fé, e foram liberados. Quando eles saíram, o que foi que eles fizeram, irmãos? Foram encontrar os discípulos. Atos capítulo 5, versículo 23 ao 31. Foram encontrar os discípulos. Encontrando-os, relatou o que tinha acontecido e levantaram um grande clamor. Aleluia. Juntos em oração. No versículo 31 diz que Deus se manifestou de uma forma tão intensa que as paredes do templo se moveram pela ação poderosa de Deus. É a realidade da oração. Em Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso, a igreja estava orando por Pedro, clamando a Deus. Aquela reunião de oração, às vezes a gente se reúne para orar, acha que não tem efeito, que é só ficar falando, nada disso, irmãos. A oração é a conversação com Deus eterno que fez os céus e a terra. A igreja orava intensamente por Pedro, e Deus enviou um anjo na prisão, e libertou Pedro da prisão. E Pedro foi até a casa onde os irmãos estavam orando, clamando a Deus, buscando ao Senhor. A importância de termos guerreiros de oração, que o Senhor levante a nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus nos levante como homens de Deus, mulheres de Deus, que colocam o joelho no chão. Nós vamos ler aqui, nós lemos isso, irmãos, que Jesus, quando foi mais além para orar, a Bíblia diz que ele colocou o joelho no chão, prostrou-se, o texto diz, ele prostrou-se e colocou a face no pó e orou a Deus, humilhou-se diante de Deus, prostrou-se diante de Deus. Que Deus levante a nossa vida, em nome de Jesus, com esse coração desejoso pela oração, pelo clamor, prostrando-se com o joelho, com a face em terra, humilhando-se diante de Deus e clamando. Até o próprio Sansão, nós lemos aqui nas quartas, estudamos Juízes, a vida de Sansão. Sansão, quando ele tinha entregado o que Deus havia feito a ele, entregou o segredo, os olhos foram vazados, ele foi preso, foi colocado com uma grande humilhação.
rodar a moinha, foi levado ao templo de Dagon para alegrar os filisteus. E lá ele estava humilhado, todo esbagaçado, mas foi nesse momento que ele teve o coração quebrantado. E naquele momento ele orou a Deus: Senhor, mas dessa vez, por favor, Senhor, eu te imploro. Humilhou-se diante de Deus em oração e clamou, em uma situação bem crítica, difícil, arrependeu-se e orou a Deus. E Deus trouxe a resposta. A oração é importante, por isso o desafio da oração. Jesus chamou os seus discípulos quando a sua alma estava amargurada a ponto da morte, a dor intensa da alma, irmãos. Ele chamou os discípulos para orar. Você entende o que é isso? Orar, falar com Deus, humilhar-se diante de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que ele prostrou-se, ou seja, ele derramou o coração diante de Deus, rasgou o coração diante de Deus. Oração sincera, pessoas que têm um coração quebrantado e humilham-se diante de Deus. Então nós vemos os obstáculos, Jesus mostrou aqui os obstáculos da oração. No versículo 41, do capítulo 26, ele encontrou os discípulos dormindo e disse: vocês não podem nem uma horazinha vigiar comigo? Nem uma horazinha eu posso contar com vocês? Meu Deus, nem uma horazinha, já vem a distração, já vem a perturbação, e vocês se deixam ser vencidos. Por isso, nem uma horazinha vocês podem orar comigo. É o desafio da oração. Porque eles não conseguiram, foram vencidos pelo sono. A exigência ali de Jesus expressou para eles: a minha alma está angustiada até o ponto da morte. É urgente, é muito urgente, a dor é intensa, por favor, ore comigo. E Jesus chega, eles estão dormindo. Vocês não podem vencer isso, brigar, ter posição firme, vencer as dificuldades, vencer aquilo que está lhe impedindo por uma horazinha sequer, uma hora assim, é só um tempo. Então o Senhor disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Meu Deus. São os desafios da oração. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles foram vencidos pela carne, pela realidade humana, o cansaço. Foram vencidos pela fraqueza e estavam dormindo. E é o que Jesus diz: vigiem, para que não entrem em tentação. Entenda que a carne é fraca. E ele está falando isso com relação à oração. Então eu falo para os irmãos os desafios da oração. Infelizmente, nós vemos como as circunstâncias do sistema das trevas têm agido para cada vez mais esfriar a igreja. E o tempo de 24 horas que nós temos, nem uma horazinha sequer é passada com Deus em oração. Nem uma horazinha sequer. Meia hora sequer. 10 minutos que seja. É terrível, irmãos. É terrível a fraqueza da carne, mas que o Senhor nos levante em nome de Jesus. Que o Senhor nos desperte, que seja esta noite uma ação poderosa do Espírito Santo para restaurar a nossa vida. Se você orava, ore mais. Se você parou de orar, desperte nessa noite, em nome de Jesus.
Amém? Seja um companheiro de oração, seja uma companheira de oração. Não deixe o desânimo, preguiça, cansaço, abatimento, coisas externas te impedir de colocar estes joelhos no chão em oração. Aleluia. Amém. Quando a gente olha a história de John Wesley, todos aqui devem conhecer. Ele, quando entrou na universidade lá, ele fez um clube santo. Esse clube era um clube que se reuniam jovens para orar. Era um clube de oração. Eles se reuniam no horário exato. Wesley, ele era metódico. Ou seja, tudo era nos mínimos detalhes. Não poderia passar, se atrasar nada. Era tão intenso que as pessoas acertavam os relógios através do período da oração, porque eles sabiam que eles não atrasavam. É por isso que surgiu a igreja metodista. Era essa a postura de oração. E através da vida dele, Deus revolucionou a Inglaterra. A Inglaterra que era dominada pela cachaça, o alcoolismo que dominava e matava muita gente naquela época. Através da vida de John Wesley, Deus usou e mudou a história da Inglaterra naquela época, porque ele se colocou em oração, em clamor. Deus conta contigo. Você pode ser essa testemunha que ora, que coloca o joelho no chão, que clama a Deus, que busca a Deus. Nós podemos ser nesta geração, esse povo de oração, que faz um barulho que estremece não só o Brasil, mas toda a terra. Aleluia. Amém, igreja. O desafio da oração, por isso Jesus disse: vigiai. Vigiai e orai. Os desafios da oração e a perseverança. Mesmo naquela intensa agonia, mesmo naquela intensa dor, Jesus perseverou em oração. Outros já teriam desistido, acho que nem orariam. Orei um pouquinho, já foi, já deu, já orei, já está orado. Mas Jesus perseverou, ele sabia. A dor é intensa, a angústia na alma. Quem já teve angústia na alma, sabe como é. E a angústia que você teve, nem se compara a uma faísca do que Jesus estava sentindo. Então, Jesus perseverou em oração. Jesus chamou os discípulos, eles estavam dormindo. Vigiai e orai. Jesus deixou eles e voltou à oração. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus volta. Pela segunda vez, eles estavam dormindo, pois os olhos estavam pesados. Jesus retorna pela terceira vez à oração. Perseverança em oração. Em Lucas capítulo 18, nós conhecemos a história da viúva que tinha uma causa, precisava ser resolvida, mas o juiz era miserável. Ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. Mas a viúva o importunava todos os dias: resolva a minha causa. O juiz, ele ficou tão perturbado com aquela mulher, aquela senhora, que o importunava, que ele disse: não tem outra saída. Eu não temo a Deus, não respeito homem nenhum, mas eu vou ter que resolver a causa desta mulher, desta viúva, porque ela me importuna todo dia. Não aguento mais. E resolveu. E Jesus mostrou isso ensinando o dever de orar sempre e nunca esmurecer.
nunca desfalecer. Aleluia! Botando um exemplo dessa mulher. A perseverança, em Romanos 12:12, Paulo diz aos romanos: perseverai em oração. Por que perseverar? O nome perseverar, por que falar perseverar? Porque é claro, irmãos, as dificuldades elas vêm para impedir, para fazer parar. Por exemplo, quem está fazendo a universidade, persevere no curso que você está fazendo. Por quê? As dificuldades são muitas. É assim, meu irmão, doutor Fabrini, glória a Deus, ele passou as dificuldades, mas perseverou. Aí, perseverou, glória a Deus. Está aí, doutor Fabrini. Amém? Fora os que da irmã Jumara, irmão Aldo, Luizão, que fez o seminário, todos, Luciana, que também fez, Nilva também, que perseverou, muitas, né, estava fazendo pedagogia, foi uma batalha. Perseverança, irmãos.Aleluia. Amém? Perseverar. Por que perseverar? Porque as barreiras, os obstáculos são muitos grandes. Aí perseverar, manter firme ali, ó, o plano, o propósito, e em frente. Jesus manteve-se firme e perseverou em oração, clamando a Deus, porque era intensa. O Getsemane mostra isso, o desafio da oração. E Jesus voltou, falou com os discípulos, eles ainda estavam dormindo, cansados, e Jesus disse: agora basta, vocês ainda dormem, basta, porque está chegando aí o povo para me prender. Então a segunda parte dessa mensagem é a prisão do nosso Senhor Jesus. A prisão, versículo 47 até o versículo 56. Do versículo 47 até o 56, nós vemos o traidor que veio junto com toda uma turba para prender Jesus. O versículo 47 diz: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor, o nome dele é Judas. Jesus no Getsemane. E Judas veio, queridos irmãos, é o traidor. Qual foi como ele identificou Jesus? Para que os outros o prendessem? Com um beijo, que era o costume naquela época saudar com um beijo. Ele disse: aquele que eu beijar na face, esse é que vocês devem prender. Prendam. Então veio o traidor como um gesto de amizade, um gesto de proximidade, de aproximação, de que é amigo. E ele veio até Jesus para a traição, ou para cometer a traição, beijando a face do Senhor, e todos o prenderam. Essa é a realidade da traição. O Salvador da eternidade, Jesus de Nazaré, foi traído por Judas, que andou com ele, aprendeu, estava junto com Jesus, conhecia, e vendeu por 30 moedas de prata. E na hora lá, levou toda uma turba, uma equipe, com espadas e com varas, para prender um homem. Meu Deus, para prender o homem, prender Jesus. Porém, irmãos, nós vemos que Jesus, ele tem toda a autoridade
Jesus poderia exterminar todos que ali estavam. Jesus poderia eliminar todos que ali estavam. Jesus é Deus, é o Senhor. Ele poderia fazer com que aqueles que estavam ali prontos para prendê-lo, Jesus poderia eliminá-los completamente. Nós vimos lá que quando o exército da Síria veio tentar destruir Judá, o Senhor mandou um anjo só e matou 185 mil guerreiros. Quando eles acordaram de manhã, era uma multidão de corpos mortos pelo chão e foram embora. Aqui, quando prenderam Jesus, Pedro veio e sacou a espada da bainha, decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus disse: não, bote essa espada na bainha. Restaurou lá a orelha do homem. Ele disse: você acha que eu não poderia pedir ao meu pai que enviasse aqui legiões de anjos, anjos guerreiros, para vir em meu favor, para vir me socorrer? Acho que eu não poderia fazer. Mas se um anjo só faz uma destruição, imagine legiões de anjos. Legiões de anjos. Meu Deus, essa é uma ação poderosa, ele poderia exterminar tudo. No versículo 52 disse Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriria as Escrituras que dizem que as coisas devem acontecer desta forma? 12 legiões de anjos ele poderia pedir, o Pai mandaria. Imagine, um anjo só faz um estrago terrível, imagine 12 legiões. Uma legião, que é no exército romano, ela tinha próximo de 3.000 a 5.000 soldados, uma legião só. Imagine, um anjo só faz um estrago terrível, imagine 12 legiões. Ou seja, Jesus tem todo o poder para fazer com que exterminasse tudo, mas ele se entregou. Ele permitiu ser preso, permitiu ser aprisionado, pois Deus, na sua soberania, o seu poderio, já tinha tudo escrito, tudo registrado. Ali era uma ação da soberania de Deus. Deus estabeleceu todas as coisas. Tudo foi preparado, organizado por Deus para que se cumprisse. Olha o foco, o cumprimento da Escritura. Tudo que havia sido registrado no Antigo Testamento, tudo que era necessário acontecer, Jesus permitiu que acontecesse, pois a Escritura precisava se cumprir. Tudo que havia dito sobre ele precisava ser cumprido para a glória de Deus. Deus é soberano. Então toda a realidade de Jesus foi um cumprimento, algo que Deus estabeleceu para a salvação da humanidade. Aleluia. Amém. Assim, meus irmãos, nós vemos o julgamento, versículo 57 ao versículo 68, o julgamento. Mas não é um julgamento sincero e honesto, não é um julgamento justo, não é um julgamento correto, é um julgamento traiçoeiro. Os líderes religiosos, Caifás, e os mestres e líderes religiosos, Jesus foi preso e foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. É o sistema. O sistema diz assim: eu não gosto de você, então eu vou colocar toda a acusação que é preciso para você ser preso e executado. O sistema é terrível. Eles não gostavam de Jesus. Eles procuraram um meio, uma forma
inventar alguma coisa para aprender. O sistema é bruto. O sistema é terrível. O sistema não gosta das coisas de Deus. O sistema queria destruir Jesus para que o plano de Deus não se cumprisse. Então, é o sistema estabelecido por Satanás, pelas trevas. Esse é o poder das trevas que agem. Assim nós vemos a igreja nesse tempo, onde muitos usados pelas trevas, governos que se levantam, governos que se levantarão, e vão colocar sobre a igreja, sobre os servos de Deus, acusações falsas para levá-los à destruição, para levá-los à morte. Acusações falsas. É um sistema terrível. E foi assim que fizeram com Jesus. A acusação falsa. Essa é a obra da mentira. A Bíblia diz que o diabo ele foi homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. A mentira é própria de Satanás, das trevas, do diabo. Ele é o pai da mentira. Então essa é obra da mentira. O sistema viu que não tinha nada que acusar Jesus. Não tinha nada que pudesse apontar. Ele fez isso, ele roubou, ele é ladrão, ele mentiu, ele fez falcatrua, ele fez isso e aquilo. Não tem nada que pudesse acusar Jesus. É a mesma coisa lá de Daniel. Não tinham nada que acusar Daniel, inventaram alguma coisa. Assim é Jesus. Essa é obra da mentira, das trevas, é o testemunho falso que levantaram contra Jesus. Então, muitas testemunhas falsas, tentando e falando, e trazendo relatos, até que veio, em particular, uma testemunha falsa, e levantou-se contra Jesus, trazendo uma informação mentirosa. No versículo 61, no versículo 61 diz que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Eles disseram, a testemunha falsa: destruirei esse templo e em 3 dias o restaurarei. Foi o que Jesus disse, mas falava sobre o seu corpo, que ele morreria e ressuscitaria no 3º dia. Mas ele, o testemunho fala, só que o sumo sacerdote, ele não queria saber de muita coisa. Ele queria apenas condenar Jesus e levá-lo à morte. Quando ele interroga Jesus sobre esse fato, Jesus fica calado. Você não vai responder o que eles estão dizendo? Jesus fica calado. Ele viu que não tinha nada que pudesse falar de Jesus. Então ele disse, eu quero que você jure aqui em nome de Deus. Eu exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Diga-nos, jure pelo Deus vivo. Vamos lá. Aí Jesus diz, tu dizes, ou tu disseste. A resposta de Jesus, após o sumo sacerdote falar para ele, você é o Cristo, você é o Filho de Deus, versículo 64, tu mesmo disseste. Respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Irmão, isso é tremendo. Agora, uma coisa importante aqui. Jesus, quando ele disse, você é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus disse, tu disseste, você está dizendo. E digo a vocês que vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens e tal. Jesus não está dizendo assim, eu sou o Filho do Homem. Ele está dizendo que vocês vão ver o Filho do Homem vindo. Mas ele não queria nem saber de nada. Ele já viu isso como uma blasfêmia.
blasfemou. Para que necessitamos de mais testemunhas? Rasgou as vestes. Já estamos chegando ao final. Rasgou as vestes e diz: o que vocês acham? O que é que ele merece? A morte. É réu de morte. É o que ele merece. E aí, irmãos, vem a parte do início do sofrimento de Jesus. O sofrimento físico. Eu quero que você acompanhe comigo aí na Bíblia. O versículo 67. No versículo 67 aí, no capítulo 26. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? O início do sofrimento físico do nosso Salvador. Cuspiam na sua face, davam-lhe murros e batiam. Imagine, irmãos, o nosso Salvador. Que cena terrível do ódio das pessoas contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tudo isso, murro na cara, murro no estômago, cusparada, batiam nele, davam-lhe tapas, tudo isso por amor à igreja, amor a nós, para a salvação. Padeceu, sofreu, para trazer salvação, para trazer vida, para trazer libertação, para trazer restauração, para livrar da condenação. Pagou o preço por nós, pagou o preço por você, pagou o preço por mim, nosso Senhor. Cusparada, murro, tapa, olha que sofrimento, irmãos. Tudo isso para trazer salvação. Meu Deus! Por isso, irmãos, perseveremos em Deus, perseveremos em oração, perseveremos com a fé viva no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele sofreu por amor a nós. Meu Deus! Finalizando a última parte. Não importa o que aconteça, não negue o Senhor. Não negue a Jesus. Não negue a Cristo. Não importa o que aconteça. Temos o episódio do versículo 57 ao 68, onde Pedro não resistiu à pressão e negou a Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro não suportou a pressão. Pedro disse, quando o Senhor disse para ele: eu vou ser entregue, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Jesus: não vai acontecer isso contigo não, Senhor. Nem que seja necessário eu morrer junto contigo. Isso não vai acontecer. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, de maneira nenhuma, eu vou morrer contigo. É claro que Pedro, irmãos, ainda estava no processo. Ainda estava no processo da conversão. Ainda estava no processo. O Senhor disse assim: Pedro, o Satanás me pediu para te se andar como trigo, mas eu roguei por ti. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro estava nesse episódio de mudança, de transformação, de fortalecimento. Então, quando Jesus foi levado à casa do Caifás, Pedro entrou também, e lá, quando ele ia perto de uma pessoa: não, você estava com Jesus de Nazaré, você parece com ele. Não, eu com esse homem não, de nada. Aí ele ia para outro lugar lá, chega lá, a criada: não, você estava com ele. O seu falar te denuncia. Eu? Que nada, nem conheço esse homem. Na 3ª vez: tenho certeza que você estava com ele. Você estava junto com ele. O seu comportamento não nega isso. Você estava com ele. E a Bíblia diz que ele começou a lançar maldição. Ele começou a lançar maldições.
E dizer que nada, eu não conheço esse homem de jeito nenhum, que nada, esse homem aí que está apanhando, esse homem que está sofrendo, esse homem que é um impostor, esse homem que é... E nada, eu não conheço esse homem não. E o galo cantou, meu Deus. E Pedro lembrou do que Jesus disse. Pedro lembrou e o coração apertou, e a Bíblia diz que ele saiu, foi chorar amargamente de arrependimento por ter negado o Senhor. Meu irmão, a pressão era muita, era intensa, Pedro ainda estava no processo. Quando a gente vai olhar a vida de Pedro depois, que ele realmente recebe o poder do Espírito Santo no registro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um Pedro totalmente destemido, um Pedro totalmente entregue ao Senhor, um Pedro que levava a fé a todo custo, aleluia, não temia ninguém, foi açoitado, foi preso e disse, eu nunca vou parar de falar o nome do meu Salvador. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. E Pedro manteve-se firme. Herodes, capítulo 12, Herodes o prendeu, ele e Tiago, ele matou a fio da espada. E Pedro disse, vamos guardar você aqui, porque depois da festa a sua cabeça vai rolar também. Mas aí veio a resposta da oração e Pedro foi livre da prisão. Mas ele foi na história seguindo e manteve a sua vida de fé, a ponto de, na hora da morte, na hora da pressão da morte, ele dizia, eu vou morrer, glória a Deus, e me bote de cabeça abaixo, porque eu não sou nem digno de morrer como o meu Senhor. Pode me botar de cabeça abaixo. Esse é Pedro, depois da conversão. Por isso, irmãos, mantenhamos firme a nossa fé, não desistamos do nosso Senhor. Sejamos testemunhas fiéis. Ele aqui é o Getsemane, ele foi prensado, ele foi esmagado, ele foi moído até sair todo aquele azeite, e ele passou esse processo, irmãos, por nós, por amor a mim, amor a você, para que tenhamos salvação, vida eterna, libertação, restauração, cura, pudéssemos reconciliar com Deus, tudo isso por amor a nós, igreja. Por isso, não negue o nosso Salvador, não negue Jesus, mantenha firme a fé, mantenha firme a oração, mantenha a vida de fé em Cristo, Ele vive para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, finalizando, por isso, irmãos, somente Cristo, mais ninguém. Permaneça firme na fé inabalável das Escrituras. Estão tentando trazer várias coisas aí, doutrinas falsas, ensinamentos, é isso, é aquilo mais. Mantenha-se firme. Nenhum desses tomou cusparada na cara. Nenhum desses tomou porrada. Nenhum desses apanhou com um propósito eterno. Nenhum desses foi para a cruz, derramou sangue. Nenhum desses. Somente o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso só Ele é o Cristo, só Ele é a resposta para a restauração da minha vida, da sua vida, para a cura, libertação, salvação, vida eterna, a paz interior. Só Ele é a resposta, somente Jesus de Nazaré. Parei por aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Pode chamar as crianças. Vamos orar, curva a sua cabeça. Excelentíssimo Deus, grandioso Pai, te damos toda a glória e toda a adoração. Teu sacrifício, ó Pai, na cruz, e todo o processo foi intenso. No Getsemane, o Senhor mostrou, Pai, a agonia da alma. E a bênção, meu Deus, da dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, esse sacrifício que foi realizado por Cristo, a consumação de todas as coisas, foi para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Por isso, ó Pai, que a obra gloriosa do Teu Espírito levante aqui esta igreja, uma igreja firme na fé, uma igreja firme na oração, uma igreja firme na palavra,
uma igreja que te ama, uma igreja que permanece fiel, uma igreja que entende, Pai, que Tu és o único Deus e que somente Jesus é a resposta. Que a convicção de fé esteja no coração de cada um que está aqui e os que acompanham pela internet, e que através desta segurança, cada um de nós, Senhor, possamos ter respostas extraordinárias, respostas espirituais, respostas da vida de fé, na vida da igreja, na vida espiritual, em nome de Jesus. Assim abençoa a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos, crianças. Pode estar desligado. Salve a igreja compartilhando. Gostaria que os irmãos pudessem disparar as crianças da Abaixar? Agora vamos influenciar por orar. João 3,16. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cor dourada representa a casa de Deus. Ele te ama e te quer que você vai com ele. Você vai morar com ele, é só você tentar. A cor escura, Romanos 3,23. E diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando fazemos coisas erradas, nós desobedecemos, mentimos e brigamos, porque isso faz separar de Deus. E Cissa? A cor vermelha, 1 Coríntios 15,3. E diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vermelho significa o sangue derramado por Jesus para nos salvar, para nos levar a nossos pecados. Então, Agora vem a cor branca. O versículo é Isaías 1,18 e diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escalada, eles se tornarão brancos como a neve. Agora a cor verde. O versículo é 2 Pedro 3,18 e diz assim: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala para lá, para frente. Fala para lá.
Fala. Quando vocês andam com Jesus, vocês crescem igual uma plantinha, orando, lendo a Bíblia e indo à igreja. Bem. E assim, através das dores, uma nova vida começou. Jesus é o filho para o céu. A bola vai pegar depois, agora não, viu? Depois. O Senhor as flores trabalham no coração. O amarelo fala do céu. O lugar do Senhor preparou. Lá não há tristeza nem dor. Só uma alegria e louvor. Vamos aprender o plano da salvação. O Senhor as flores trabalham no coração. Vamos aprender o plano da salvação. Pra cá, pra cá. O Senhor as flores trabalham no coração. Aqui, filho, ó, pra cá. Aí. Que nos afasta de Deus. É tudo que eu faço principal. Ele desagrada a glória do céu. Vamos aprender o plano da salvação. Usando as flores pra guardar no coração. Vamos aprender o plano da salvação. Usando as flores pra guardar no coração. O brinquedo é o Filho de Jesus, perdido, morrido na cruz, para os meus pecados perdoar, morreu naquela cruz para me salvar. Vamos aprender o plano da salvação, usando as flores para guardar no coração. Vamos aprender o plano da salvação, usando as flores para guardar no coração. O Cristo mostra o meu coração, limpinho, mais alto que a neve. Depois de receber Jesus, sair das trevas para a verdadeira luz. Vamos aprender o plano da salvação, usando as flores para guardar no coração. Vamos aprender o plano da salvação, usando as flores para guardar no coração. O verde me fala de crescer na graça e no conhecimento, buscando cada dia mais de Deus, para em minha vida decorar o céu. Vamos aprender o plano da salvação, usando as flores para guardar no coração. Vamos aprender o plano da salvação, usando as flores para guardar no coração. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Deus abençoe a criançada, tá bom? Meus irmãos, vamos seguir aqui com os avisos para nós. Amém? Senta aí, criançada. Senta aí, Samuel. Vamos finalizar com os avisos, tá ok? Amanhã nós temos oração com a Maria do Rosário. Amém. Glória a Deus. Quarta-feira, culto da palavra. Estamos estudando o livro de Juízes, ok? Sexta-feira, o culto na direção das mulheres, com toda a igreja. Sábado, estaremos com a futura geração aqui, 10h30. E no domingo, se Deus permitir, estaremos juntos também, 18 horas,
celebrando, exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá bom? Irmãos, não esqueçam, dia 5 e 6 temos a conferência da América Latina, tá bom? Faça a inscrição, preciso fazer a inscrição, tá ok? Vai ser 5, é sexta-feira à noite, sábado vai ser o dia todo. Vai ser de manhã, tem a ministração, pela manhã, à tarde tem as oficinas, vai ter o almoço, que tem que escrever, se bota lá a opção do almoço, e à noite tem o encerramento, ok? Então, desculpe, estará vindo o pastor Josias, do México, vai estar conosco, vai estar também na conferência, pastor Ovílio da Colômbia, tem os 2 missionários dos Estados Unidos, tem o nosso irmão do Maranhão. Então, vai ser um tempo precioso, estaremos juntos, em nome de Jesus, tá bom? Vamos ficar de pés, vamos orar. E também tem o nosso culto da virada, está perto o nosso culto da virada, vamos começar a organizar, né, Nilva? A irmã Jumara Nilva vai conversar com a irmã Jumara aí depois, em nome de Jesus. E a gente vai começar a organizar já o culto da virada, certo? Tem a nossa confraternização com o nosso amigo secreto. Então, vai ser um tempo precioso também, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo tão especial. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Que desfrutemos da Tua palavra, Senhor. Pai, nos leva em paz aos nossos lares. Livra-nos do mal. Livra-nos de acidente, assalto, violência e bala perdida. Nos guarda debaixo das Tuas potentes mãos. E que tenhamos uma semana fortalecida no Senhor. Uma semana focados na oração. Em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que resolveu todos os problemas na cruz do Calvário, o poder e o enchimento do Espírito Santo, que nos levanta como discípulos absolutos para evangelizar o mundo, seja com todos vocês, hoje e sempre. Deus abençoe, saúde o seu irmão, fale com ele, fale com ela, da nossa irmã Fátima aí, ó. Aí Hugo aí abençoado, alegria, que bênção. Fale com Dorileia, a irmã Romilda, aí Mateus, fale com Mateus, fale com Elias, amém? Deus abençoe e fique na paz.